Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso guia de construção de um mundo em 30 dias, né? Onde nós estamos fazendo aqui no canal um desafio onde todo dia tem um vídeo com um exercício para construção de um mundo, né? Um cenário de RPG. Hoje é o dia 12 desse desafio, recomendo você assistir os outros porque a gente está tratando de uma forma cumulativa e nós vamos falar hoje sobre os elementos especulativos, né? Que eu já vou explicar o que é, além de alguns monstros icônicos do nosso mundo. Como sempre, já criei uma página aqui no nosso Notion para o dia 12 e já coloquei aqui a pergunta do dia 12 também, né? Do desafio do Absolute Tabletop. Quais os monstros icônicos existem no seu mundo? E aí, galera, eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre o tipo de monstro que eu gostaria que tivesse no mundo, porque eles também têm que refletir aquela ambientação e aquele clima, aquela sensação, aquele humor que a gente vem buscando lá desde o início, né? E aí, antes de pensar em monstros, praticamente, eu comecei a pensar em características desses monstros, o que eles tinham que ter. Isso me ajudou a pensar de certa forma, então eu coloquei que eles tinham que ser desconhecidos, porque isso traz até para os jogadores que estão jogando ali aquela sensação de descobrimento, de aventura, de estar lidando com um monstro que eles nunca viram antes, ou talvez que eles já viram de uma forma diferente, reinterpretado. Então eu coloquei aqui diferentes e estranhos, e que são integrados ao mundo de alguma forma, então eles fazem parte desse mundo. Não é nada que eles vão estar andando e do nada vai ter um monstro que não tem nada a ver com aquele bioma e tal. Eu queria colocar monstros que tenham a ver com a região ao redor, que eles estão naquele bioma ali, que eles vão encontrar os monstros porque faz sentido que eles encontrem naquele local, não necessariamente precisando pensar naquela questão de balanceamento e tal. E aí eu citei algumas coisas aqui que me parece, pelo menos ao meu ver, que dá um gostinho do mundo. Geralmente quando a gente tem alguns mundos com esse tipo de coisa, a gente costuma se lembrar de um jeito interessante, né? Por exemplo, alguma montaria icônica, né? Eu lembrei aqui dos exemplos do Final Fantasy, né? Chocobo, do Peco Peco lá do Ragnarok Online, e pensei inclusive em ter algumas montarias voadoras. Isso seria interessante pra gente, né? Mas a gente vai ter que pensar nas implicações de ter um tipo de montaria desse porte aqui. A gente vai falar sobre isso, tá? Pensei também em a gente ter alguns pequenos monstrinhos de estimação, muito também inspirado em Ragnarok Online, né? Que lá tem os Porings, tem vários outros monstrinhos interessantes. Pensei em ter dragões elementais que seriam coisas diferentes. Ao mesmo tempo que a gente tem os dragões normais, esses elementais eles seriam uma manifestação da natureza ou algo do tipo, que aparecem por algum distúrbio ou para defender alguma área, ou alguma coisa assim. Então seriam ainda dragões, mas de uma outra classe, eles não estariam totalmente relacionados. Pensei em alguns monstros ilha também, tipo aquelas tartarugas gigantes que tem ilha em cima. Se vocês já viram One Piece também, tem uma ilha lá que é em cima das costas de um elefante gigantesco, então é muito legal esse tipo de coisa. Talvez até um monstro ilha voador, quem sabe, né? Pensei também em alguns monstros dos planos perdidos por aqui. Eu tinha colocado inicialmente que a gente teria um plano bom e um plano ruim, né? Ou esses dois espectros aí, da escuridão e da luz e tal. E de vez em quando você encontraria em alguns locais específicos alguns monstros desses, né? E por último aqui nós temos os aspectos de divindades, né? O que eu estou chamando aqui de aspectos de divindades? Na minha ideia aqui é que algumas das divindades seriam mais antropomorfizadas, né? Tipo, no sentido de parecer mais com os humanos e ter essas sensações, tipo no panteão grego, romano e tal. E algumas dessas divindades podem ser as divindades menores, estou pensando isso nesse panteão ainda depois. Para se livrar dessas emoções, elas juntavam isso tudo, por exemplo, raiva ou paixão, naquilo que eu estou chamando de aspecto aqui, mas que pode receber outro nome. Então, esse aspecto seria quase como se fosse um elemental, mas, por exemplo, um aspecto do ódio da divindade tal. Então, seria uma manifestação do ódio puro daquela divindade que vai aparecer naquele lugar, que vai influenciar aquele lugar, que dependendo do tipo de aspecto pode querer dominar aquele lugar e as pessoas. Então foi só uma ideia que eu tive aqui, mas que eu achei interessante colocar alguns monstros disso para mostrar também o modo como essas divindades podem, pelo menos as menores, influenciar de forma direta assim no mundo, né? Então achei que seria interessante colocar isso aqui. E depois eu posso fazer um bestiário certinho, né? Mas como sempre, vou voltar nisso depois. Por enquanto aqui é deixar sementes de ideias aqui pra gente conseguir colher esses frutos mais tarde, ok? Vamos então para o nosso guia, que vai estar aqui na descrição. Você pode entrar lá e ele vai nos levar para o site do Escriba Encapuzado. No dia 12 a gente vai falar do elemento especulativo. E aí a autora explica aqui o que é o elemento especulativo, né? Ela fala que seria aquele e se, tá? Então, e se uma coisa fosse diferente nessa sociedade? E se alguma teoria das que existem aqui no nosso mundo, ela se aplicasse de uma outra forma no nosso mundo de fantasia? A autora sugere aqui que nesse momento aqui é importante você definir o estilo do mundo que você quer. Se você quer um mundo de fantasia medieval, se é um sci-fi, tudo isso aqui vai influenciar
nesses elementos especulativos, porque a teoria da relatividade, por exemplo, ela pode ser um elemento especulativo no seu mundo, mas ela pode não fazer tanto sentido num mundo de fantasia medieval como é o meu, por exemplo. Então, definir talvez o gênero que você quer é interessante, né? Pode ser um gênero mesclado, mas aí você vai ter que definir esses elementos especulativos para cada um dos gêneros que misturam aí, que existem no seu mundo, tá? Então aqui ela fala que o exercício de hoje seria primeiro definir esse gênero do seu mundo aí, né? Pelo menos os básicos. Depois anotar as coisas e recortes, ideias que você já tem da sua história, né? Ou do seu mundo aí. Então coisas ou elementos que já tinha pensado que seriam interessantes colocar. E aí, depois de anotar todas essas coisas que você acharia interessante ter no seu mundo, né? Anota ali tudo que você quer ter, por exemplo, no meu caso, as ilhas no céu. E aí você usa essa pergunta e se para pensar nas implicações daquilo na sua sociedade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das montarias voadoras que eu coloquei. E se no meu mundo tivesse montarias voadoras? Como isso implicaria a sociedade? As pessoas usariam essas montarias para viajar de um lugar ao outro? As estradas, isso poderia implicar, por exemplo, as estradas não serem tão bem desenvolvidas, já que as pessoas viajariam mais por montarias voadoras. Então, esse tipo de implicação é algo interessante da gente pensar. E aí a gente tem que tomar o cuidado para que as implicações disso tudo, elas sejam coerentes com o nosso mundo, exista uma verossimilhança aí, e que essas implicações estejam de acordo com o mundo que a gente quer criar, com esse cenário, com esse clima também que a gente quer criar. Ela dá o exemplo aqui que ela queria fazer no mundo de ficção científica dela, que todas as pessoas tivessem um implante, né, que ligassem elas na rede. Só que isso acarretaria, por exemplo, nas pessoas nunca se perderem, de todas saberem onde as outras estão, delas não precisarem carregar pastas e arquivos, porque estava tudo na rede, na memória também. Então tem que pensar nisso tudo na hora de fazer. E ela também dá uma dica final aqui que é interessante você conversar com alguma pessoa sobre as implicações do mundo, porque geralmente a pessoa vai te dar outras opiniões, né? Então vamos fazer aqui os e se's do nosso mundo, né? No mundo de Kala aqui. Eu vou tentar pensar aqui em algumas implicações e vou pausar o vídeo e eu já volto para trazer para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Voltei aqui, galera, e eu pensei em algumas coisas, né? Pensei em algumas coisas que eu gostaria do mundo e nos ICs para isso, né? Por exemplo, as ilhas no céu. Isso ia gerar muito interesse de pessoas irem até lá. Os elfos que vivem lá, eles queriam ser visitados? Eles iam querer isso? Então existe algum sistema de defesa provavelmente nesses locais. Dragões assumem formas humanas. O que isso implicaria? Em vários lugares existirem líderes enganando os outros fingindo ser dragões, né? Contando histórias, usando de artimanhas mágicas talvez para fingir, né? E ameaçar a população. Outra questão são esses aspectos das divindades, né? De várias pessoas assumirem isso como uma bênção e manifestação de seus deuses, né? Enquanto outras odeiam isso. Sobre os anões viverem na deles ali separados. Isso implicaria no fato de quase ninguém conhecer o reino dos anões, apenas alguns convidados, os prisioneiros e tal. Isso também faria com que surgisse várias lendas sobre os anões e sobre a sua população. No caso de uma torre que quer tocar o céu lá em Cielo, isso precisaria de muita mão de obra, seja ela física ou mágica. Muitas pessoas se mudariam para lá por conta disso. E aí eu pensei que talvez poderiam existir várias favelas ou algo do tipo no lugar, com uma falta de preparação dessa cidade para lidar com isso tudo, sabe? Já que ali são cidades livres, né? Então talvez exista muito crime nessa cidade também. E ao mesmo tempo que seja uma cidade muito rica, ela também seja uma cidade muito pobre em outros sentidos. Não muito diferente do que existe aqui em muitos lugares no Brasil, né? No caso das montarias voadoras, eu pensei em deixá-las mais caras, por isso seria mais fácil viajar a pé. E também a mesma coisa de ciclo de teletransporte. Existem vários, mas eles são mais caros ainda e geralmente são vistos em grandes cidades apenas, com grandes magos sendo necessário para ativar eles. Por que isso, né? Apesar da magia ser forte no mundo. Porque o fato de ter pouco ciclo de teletransporte e essa dificuldade um pouco mais de viajar a longas distâncias pode incentivar a exploração, sabe? A viagem ali a pé, a barco, a montaria e tal, que é o que eu gostaria nesse mundo, para conhecer essas áreas selvagens, essas ruínas e tal. O fato também dos tiferinos ficarem tanto tempo separados acarretaria no fato de existir um misto de medo e admiração entre as sociedades. Então agora que a comunidade está começando a se abrir, eles meio que não se encaixam tanto ali, os costumes são muito diferentes. E a sociedade tiferina lá no espaço deles, lá em Nasce, pode ser bem avançada, bem mais avançada magicamente, sabe? Com magia muito mais integrada na vida do povo e tal. O fato da magia ser comum também acarretaria no fato de ser mais fácil achar e comprar itens mágicos. Só que aí eu comecei a pensar no sistema para tornar isso interessante, né?
Então eu pensei que eles costumam ser caros e bem guardados. E aí geralmente aventureiros e outras pessoas poderosas que teriam esses itens, né? Os itens selvagens, né, aqueles que se encontram em ruínas antigas, eles são mais poderosos porque eles trabalham com a magia mais ancestral. Acho que seria mais interessante colocar dessa forma. Aí eu pensei numa organização de vendedores de itens mágicos, tipo aquela Gringotts do Harry Potter, por exemplo, sabe? Então eu pensei que talvez os pequeninos, né, os Halflings, nesse mundo eles vão ser comerciantes. Talvez eles pudessem ter feito uma sociedade com gnomos ali e talvez exista uma espécie de franquia ou algo do tipo em todas as cidades para vender itens mágicos e tal, e por isso é bem guardado. Isso também para desincentivar os jogadores quererem, por exemplo, assaltar a loja de item mágico e esse tipo de coisa, e também por conta dos NPCs da história, né? Se isso não fosse bem guardado, esses assaltos e esse tipo de coisa aconteceria por conta de NPC ou por vários ladrões que existiram nas cidades. Então é uma forma também de manter isso tudo coeso e funcionando. É lógico que isso tudo pode acontecer. Acho que um plot incrível pode ser, talvez, um grupo tentando roubar esses itens que estão bem guardados. Então fica meio uma missão impossível ali, desse clima de invasão muito bacana também. Ou isso pode gerar também um plot de que alguém roubou algo que era muito seguro. Então são vários ganchos de aventura surgindo ali. E por último, né, existem vários itens mágicos comuns pela sociedade. Itens simples assim que fazem coisas banais, como acender uma fogueira e tal. Já que a gente está falando de alta fantasia, né? Não são tão comuns a ponto de todo mundo ter, mas eles são comuns, você consegue achar ele. E aí eu pensei nos magos, ou naqueles que portam magia de alguma forma, como sendo poucos, né? Mas assim, eu pensei numa relação como bodybuilder, como youtuber, um empresário. Todo mundo pode ser se quiser. Você pode começar a fazer exercício e tal, para se tornar um bodybuilder, um profissional ali e tal. Alguns vão ter mais sucesso, outros menos. Alguns têm mais aptidão, outros menos. Alguns podem ficar famosos e outros não. E alguns poucos vão conseguir chegar num patamar assim altíssimo. Então é algo que todo mundo sabe que existe, todo mundo pode tentar. Mas os magos mesmo, aqueles que geralmente os aventureiros serão, eles serão poucos, sabe? E eu acho que esse é um jeito interessante da gente integrar e fazer paralelos com a nossa realidade para pensar em como seria nessa sociedade ali, né? De alta fantasia. E a implicação disso seria que muitas vezes alguns desses ficariam famosos, outros teriam vários fãs e tal. Então, no começo pensei nesses aspectos aqui, né? Gastei os meus 15 minutos fazendo isso. Depois eu até posso acrescentar mais coisas, mas o objetivo aqui é mais ser breve e fazer, como já tinha dito antes, a sementinha para depois acrescentar isso e revisar, ok? E acho que é isso pelo vídeo de hoje. Amanhã a gente está aqui de novo. Não esquece de checar aqui na descrição a nossa árvore de links, onde tem todas as redes sociais do Dados Críticos. Eu também estou fazendo um sorteio lá no Instagram do Dados Críticos, @DadosCríticos, onde eu estou sorteando esse livro aqui, ó, um Tome of Beasts, né, um bestiário fantástico, muito bacana. E também não deixa de seguir o Dados Críticos lá na plataforma roxa, onde eu faço lives, e hoje tem live de Vampiro à Máscara, 5ª edição. Então eu espero vocês lá, um grande abraço e até amanhã.